Olá, pessoinha querida, quanto tempo que não passo por aqui? Agora a Adria Gutmann falando aqui com você para falar um pouco sobre o poder do mapa astral. Vamos começar a falar de astrologia para contribuir ainda mais aí com o nosso processo de autoconhecimento e autocura. Lembrando que o mapa astral por si só, pessoa amada, linda e maravilhosa, ele vai mostrar aqueles nossos pontos de trabalho. Vou te dar um exemplo, tá? Como que a gente pode olhar isso na prática? Você pega o mapa astral, mas o que é isso, Adri? É de comer ou de passar no cabelo? Gente, mapa astral é o mapa da mina para você identificar onde estão os seus contratos nocivos, quais são os lugares realmente que a gente pode dar um foco na terapia, porque senão fica aquela história, tirando para tudo quanto é lado. Que, eu sei, eu tenho questões com a minha criança interior, questões com meu pai e com a minha mãe, mas em que nível? Em que área isso está impactando? No mapa astral, nós conseguimos identificar a área que isso impacta. Então, eu vou falar aqui de uma clássica que a maioria das pessoas tem dificuldade, que é com relação ao quê? Relacionamentos afetivos. Então, a gente olha o quê? Qual polaridade? A casa um, que é a individualidade, você enquanto ser, o que que você tem na casa um? E se você de repente não sabe, gente, pesquisa aqui no próprio Google, onde é que você consegue de repente fazer o seu mapa astral, tá? Você, logicamente que você não vai ter uma interpretação bacana, tá? Porque isso aí é um astrólogo que vai conseguir falar para você. Inclusive eu consigo fazer essa interpretação. Terminei aí de fazer uma formação maravilhosa com, inclusive, o Newton Schultz, de astrologia kármica, e me apaixonei profundamente, porque através da astrologia kármica nós conseguimos identificar os contratos, os pactos, acordos, declarações, e aí sim a gente direciona a terapia. Não que o mapa astral vai fazer um milagre, não, ele mostra. Ele é o raio-x, ele vai te mostrar. Então, voltando aqui, a casa um ele vai te trabalhar o quê? A individualidade, a tua essência, não é nem a essência, a sua personalidade, aquilo que você vai mostrar para o mundo, entende? A sua individualidade, você enquanto ser ali, a sua individualidade. E ele faz par com a casa 7, que é a casa de relacionamentos. Aí imagina que você de repente tem um monte de planeta ali na casa um e de repente uma cauda do dragão, que é um processo kármico que a gente traz de outras vidas para tratar nessa, lá na casa 7, gente, você vai passar muita dificuldade. Vai passar muita dificuldade. E eu falo isso não só por atendimentos, mas porque eu fiz isso e eu olhei isso para mim. Eu tive muitas dificuldades com relação a relacionamentos. E aí o mapa astral ele me mostrou claramente as razões. E aí eu direcionei melhor as minhas técnicas terapêuticas para mim. E aí a coisa começa a fluir melhor. Porque senão a gente fica nessa história tirando para tudo quanto é lado. Aí uma hora eu vou trabalhar a criança interior. Aí não, aí trabalhei um pouquinho, aí aquele negócio. Para um pouquinho, trabalho um pouquinho, passo para o próximo. E aí fica uma coisa mal acabada. E a coisa não pega uma tração, uma velocidade realmente que se requer um processo de autoconhecimento e autocura. Então, a minha sugestão aqui, e eu vou trabalhar isso, tarô, né, astrologia, numerologia, são ferramentas que eu agreguei aí ao meu trabalho. Estou fazendo a psicologia, fazendo aí já, né, daqui a pouco formo, e vamos em frente. Por quê? Porque são ferramentas, aquilo que se requer para conseguir virar uma chave. E de repente você não tem afinidade com a astrologia, sua afinidade é com reiki. Ok, como seria? Você pode, tudo bem você não ter afinidade com a astrologia, mas você pega lá o material, você pega o mapa da mina, que é o seu mapa astral, e aí você direciona a técnica que você tem afinidade, seja reiki, mesa radiônica, o que você sentir ressonância. E aí você consegue caminhar. Uma outra polaridade interessante é a casa 2, que é a casa do dinheiro, direcionada à casa 8, né, que é uma casa de transformações, mudança, sexualidade, essas coisas todas. Quando você consegue trabalhar isso, a gente trabalha em par, a gente chega na linha do meio, aí a coisa flui. Porque as duas questões, a maioria, tá, que eu atendo, são o quê? Questões relacionadas a relacionamentos e dinheiro. E relacionamento ainda tem uma questão ainda mais peculiar, porque quando a pessoa ela é atingida ali, gente, o emocional fica abalado, ela não consegue ter foco no trabalho, não consegue ter foco para ganhar dinheiro, não consegue, ela fica paralisada, não sei você, porque eu, quando eu tive sérios problemas com relação ao relacionamento, eu não conseguia, eu ficava, sabe aquele negócio, você fica assim, ó, e aí, né?
O que eu faço da minha vida? Não vou nem para lá, nem para cá, nem caminho. Eu não tinha força necessária para conseguir fluir e caminhar, ok? Então fica aí a reflexão. Depois me fala aqui embaixo, por gentileza, se você já fez seu mapa astral, se você entende, se você de repente já fez alguma leitura com algum astrólogo, né? Se fez sentido para você. E se de repente você sentir ressonância, pessoa amada e querida, né, de fazer algum tipo de trabalho comigo, é só você agendar, né, uma sessão de atendimento que vai ser um prazer e uma honra imensa servir você, tá? Então, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo que gravarei aqui para você. Tchau, tchau.